alerta para os pais, para poder trabalhar isso nos seus filhos e dar essa voz, porque a intuição fala muito. Ó, segurando só nesse tema que você Claro, falou, vamos lá. dos idosos, você com 7 anos, você lembra de alguma história que você passou? Ou que porque eu também me lembro de jovem aconselhar adultos. Sim. Né? Então, tem alguma história que você lembra que você possa contar? Tem sim. É muito interessante porque esses idosos, né, as pessoas com mais experiência, com mais idade, que viveram muitas coisas na vida, chega em um momento na sua vida que eu acho que faz um balanço de tudo que aconteceu, coisas que se arrependem, coisas que voltariam atrás e a vida na cabeça, né? Nesses casos, nessas experiências, é como se a vida já tivesse passado. Mas tem um caso muito interessante de um casal especificamente, onde a mulher não sabia disso, mas ele chegou e ele falou, eu preciso te contar uma coisa. E eu matei alguém. E ele me contou. E eu me lembro muito disso, porque foi muito impactante para mim. Só que ele era... Gente, eu tô chocado. Ele era militar. Ah, tá. Então, ele era militar, só que eu acredito que aquele ato que ele cometeu foi um ato por vingança. Não foi um ato de defesa ou na guerra. Entendi. E aquilo estava marcando muito a realidade dele. Por quê? Ele estava com câncer. Câncer de intestino, numa fase bem terminal. E ele sempre foi condecorado como um herói. Então, isso ficou muito marcado na minha história, porque era como se eu fosse ali, ele não era religioso, sim, mas era como se eu tivesse um papel de um padre naquele momento para ele. Porque ele queria confessar aquele ato e explicar o porquê que ele cometeu aquele ato, como uma forma de amenizar o seu sofrimento. Só que imagina, eu tinha nessa época eu tinha 10 anos. Sim. Então, imagina eu absorvendo, e aí o que ele me pediu? Ele falou, nós vamos guardar um segredo, porque, no caso, a Rosa, né? Vou falar porque eu tenho certeza, talvez só os mais próximos vão saber, a Rosa não sabe. Sim. E foi muito marcante isso na minha história. E uma outra história muito rapidinha, marcante também, eu tinha 6 anos de idade, e a minha bisavó, ela confessou algo para mim. Sim. Só que isso, como era da minha família, foi muito impactante, eu bloqueei no subconsciente. Eu fui destravar essa memória há poucos anos atrás, há cerca de 5 anos atrás, porque isso estava impactando a minha história com os relacionamentos. Ai, meu Deus. Olha lá, tá vendo? Você que tá em Olha casa. Olha só como é profundo. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente não lembra, que tá no nosso inconsciente e que vem travando a nossa vida. Por isso que é importante esse tipo de conversa que a gente vai ter hoje, e com certeza a doutora vai passar aqui algumas soluções para você começar a caminhar a sua jornada sem ter esses bloqueios que você assimilou de histórias de outras pessoas, né? Totalmente. Nós carregamos muitas memórias que não são nossas, mas que nós reforçamos porque não compreendemos, porque está lá no inconsciente.